Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está só acertando aqui os últimos detalhes da técnica, que é a nossa primeira vez aqui na live, né? Então, todo mundo, muita novidade aqui para nós. Hoje a gente está aqui para falar, né, sobre os desafios de ser mulher e cuidar da vida profissional. Então, para começar o nosso assunto, eu queria conversar com vocês, perguntar se vocês sabem ou se vocês lembram o porquê que o Dia das Mulheres é comemorado. A gente geralmente ganha flores, ganha uma caixinha de bombom, muitos parabéns. Mas você sabe a origem do Dia Internacional da Mulher? A origem do Dia Internacional da Mulher tem a ver com as lutas sobre os direitos trabalhistas da mulher, o direito da mulher poder trabalhar, o direito da mulher ter benefícios iguais, mais justos, iguais aos dos homens, mais justos. Então, eu vou pedir aqui a licença aqui para pegar as minhas anotações. Dia 25 de março de 1911, teve um incêndio que atingiu uma fábrica nos Estados Unidos, em Nova York, que matou 146 pessoas. Dessas 146 pessoas, 123 pessoas eram mulheres. O que acontece? Essas mulheres, elas trabalhavam no 9º andar. Aí, para as funcionárias não terem direito a intervalo, sair para ir no banheiro, para tomar um arzinho, eles trancaram as portas. Então, quando a fábrica pegou fogo, elas não tinham como sair. Então, eles, né, tinham alguns homens também, eles não tinham como sair e acabaram morrendo, virou uma armadilha. Isso foi um dos fatos que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Não foi o único. Sempre em março, final de fevereiro, começo de março, foi marcado por protestos para melhores condições de trabalho para as mulheres. Por quê? As mulheres trabalhavam em piores condições de trabalho que os homens e muito mais horas. Então, para haver uma igualdade. Então, houve muitos protestos nos Estados Unidos, muitos protestos na Europa, e no dia 8 de março, no calendário ocidental de 1917, houve uma grande manifestação de mulheres pedindo pão e paz, para melhores remunerações e a paz, né, naquele ambiente de guerra, tudo. O Dia Oficial das Mulheres só foi decretado na década de 70. Eu pesquisando, aí tem controvérsias. Uns falam que foi 75, outros 76, mas enfim, foi só na década de 70. E aí eu fui falar, então vamos dar uma olhada nas conquistas das mulheres, né? Depois de lá para cá, ou durante o período. Só em 1827 foi permitido que as meninas estudassem. Em 1879, as meninas ganharam o direito de frequentar as faculdades. E em 1910, houve o primeiro partido feminino, criado por mulheres. Só em 1932, as mulheres tiveram direito a voto. Em 74, as mulheres puderam portar cartão de crédito. Só em 77, a lei do divórcio foi aprovada. Em 1985, foi criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer homens e mulheres como iguais perante a lei. Só em 1988. Gente, quando eu comecei a ver essas conquistas, é tudo muito recente, né? Então, olha, para você ter uma ideia, a Lei da Maria da Penha foi sancionada só em 2006. Só em 2002 foi tirado da lei do casamento que falta de virgindade é motivo para anular o casamento. A falta de virgindade da mulher, é claro, né? E
A partir de 2015 foi aprovada a lei do feminicídio. Em 2018, a importunação sexual passou a ser crime. Então, vocês vejam que a vida da mulher, ela mudou muito durante os últimos anos, né? Então, a gente começou a ter voz, a gente começou a poder escolher as coisas, a gente começou a ter o direito de trabalhar, de estudar. Só que, o que acontece nessa transição? A gente ainda continua sendo cobrada pelas mesmas coisas. O filho está indo mal na escola, cadê a mãe desse menino? A casa está bagunçada, mas não tem mulher nessa casa aqui, não? Então, o que acontece? A gente começou a adoecer, né? Então, e a gente ainda não tem os mesmos direitos. Ó, dado do IBGE, da época negócio de 2023, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda continua 22%. Um homem e uma mulher fazendo a mesma coisa, trabalhando nos mesmos horários, o homem ganha 22% a mais que a mulher. As mulheres ainda são a minoria em cargos de liderança. E aí que eu estava falando sobre o adoecimento da mulher, né? As mulheres, elas são 2 vezes mais afetadas pela ansiedade, elas entram 2 vezes mais em depressão, elas, a cada transtorno alimentar, a cada 9 mulheres, um homem só. Então, 9 mulheres. Então, assim, a pressão para a mulher estar sempre linda, sempre arrumada, com um corpo que a sociedade considera ideal. Não é um corpo saudável, é o corpo que a sociedade considera ideal. E aí isso vai para outra estatística. 87% das plásticas são feitas por mulheres. As mulheres fazem 5 vezes mais cirurgias de estômago que os homens. As mulheres desenvolvem 75% mais de doenças autoimunes. E as mulheres, antes os homens tinham mais infarto. Hoje as mulheres têm 50% mais infarto que os homens. Por que isso? As mulheres, elas se dedicam aos afazeres domésticos e aos filhos o dobro de tempo que os homens se dedicam. E as donas de casa? Né? Então, as donas de casa estão melhores. Não. As donas de casa, elas trabalham equivalente a 2 vezes, 2,5 trabalhos formais e não recebem R$1 por isso. Então, a gente precisa começar a repensar a nossa forma de lidar com as coisas, porque tem a pressão social. Então, a pressão social vai cobrar da mulher, tá perfeita, tá linda, tá arrumada, mas e a pressão interna? Eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar linda, se eu preciso ir trabalhar e o meu filho está doente e vai precisar ficar em casa aos cuidados de outra pessoa, como que eu me sinto? Qual que é a minha cobrança? Né? Eu estou trabalhando por quê? Trabalhando para proporcionar uma vida melhor para os meus filhos, estou trabalhando para me realizar pessoalmente, estou trabalhando para melhorar o mundo, mas eu me culpo. Eu me culpo porque o filho está doente em casa. Eu me culpo porque o marido falou que eu não tenho mais tempo para ele. Eu me culpo porque eu não estou tão arrumada, tão bonita, ou pesando os quilos que a revista feminina diz para mim que eu preciso pesar. Não é saúde. Ok, saúde ok, vamos cuidar da saúde. Mas às vezes meus índices estão ótimos, eu estou super bem, tenho super disposição, só que eu estou uns quilinhos aí acima do padrão da sociedade. E aí eu me sinto mal por isso. Aí cai um negócio aqui, mas não foi nada, gente, isso acontece. E aí, o que acontece?
a gente precisa rever isso, entender que são muitos pratos para equilibrar. E para não deixar cair, uma hora eu vou precisar colocar esses pratos de lado. E cuidar de quem? De mim. E honrar as minhas escolhas. Então, se eu decidir que eu vou ser profissional para poder dar uma vida melhor para os meus filhos, para poder dar uma educação de qualidade, para a gente poder passear mais, eu preciso entender que pode ser que eu tenha que perder alguma festinha. Pode ser que quando eu chegue do trabalho, um dia que eu preciso fazer uma hora extra, essa criança já vai estar dormindo. Mas as crianças, elas ficam felizes quando a gente está bem, de verem a gente bem. Elas se realizam vendo a gente realizado. Então, eu preciso honrar, eu preciso saber que eu fiz a melhor escolha, que eu estou fazendo uma escolha certa. Da mesma forma, aquela mãe que se dedica ao lar, às vezes também não se sente bem, porque a mãe não está vendo que a família precisava de mais dinheiro, quer comprar uma coisa para o filho, quer comprar uma coisa para ela e não pode. É honrar a decisão dela e saber que ela tem todo o direito e que ela está fazendo um trabalho maravilhoso pela família, estando dedicada à casa, ao lar, aos filhos. Tudo tem a sua importância e tudo tem o seu valor. E aí tem que ver o que está de acordo com o nosso íntimo. Né? O que faz sentido para mim? Faz sentido eu trabalhar, eu ralar, eu acordar cedo, eu abrir mão de estar com os meus filhos num dia que eles estão doentes, que acho que isso é o que mais pega, né, gente? Deixar a criança doente em casa é de partir o coração. Mas eu escolhi isso para o bem deles, para poder comprar o melhor remédio, para eles terem o melhor convênio. E eu escolhi isso para poder ajudar a empresa ou para poder me realizar profissionalmente, ajudando os meus clientes a construir um mundo melhor. Então, eu preciso honrar essa decisão. Da mesma forma que eu, sendo dona de casa, às vezes eu posso não ter as melhores roupas ou não ter tantas opções de comprar aquilo que eu quero, mas eu estou me dedicando à família, eu estou dedicando à construção de outros seres humanos, ao conforto da minha família. Isso também é muito importante, isso também está contribuindo para o mundo e para a sociedade. Oi, Denise, você está aí? Obrigada! Então, isso também está contribuindo para o mundo e para a sociedade. E outra coisa, as mulheres, elas são muito perfeccionistas. Então, o que acontece? Eu quero fazer tudo perfeito. Então, eu quero ser uma profissional maravilhosa, eu quero ser uma mãe perfeita, eu quero ser uma esposa perfeita, eu quero ter um corpo perfeito. Gente, perfeito só o cara lá de cima, né? A gente não consegue. Quando a gente se cobra essa perfeição, o que acontece? A gente acaba deixando cair mais os pratos, porque a gente quer fazer tudo tão perfeito que a gente não consegue, aí se dedica só a um prato, né? A gente tem um monte para equilibrar, né? É família, é relacionamento, é marido, são os pais, que são, né, a nossa família um pouco mais distantes, é o lado profissional. E aí você quer fazer tudo tão perfeito que você não consegue. E aí outra coisa que acontece com o perfeccionismo, a gente não delega. Aí eu peço pro marido lavar a louça. Não, mas não é assim que lava. Você tá passando água quente? Não, isso aqui você tem que fazer assim. Gente, para! Ele tá lavando a louça, não vai ficar do seu jeito. Mas vai ficar. E tá bom, é o jeito dele. Seu filho vai arrumar mochila para a escola. Vai ficar perfeito? Talvez não, talvez ele esqueça alguma coisa. Mas tudo bem, é o aprendizado dele. E aí, o que acontece? Ai, mas a culpa é minha, porque ele esqueceu, mas eu sou mãe, eu devia ter olhado. Não, calma, você está ensinando ele a ter autonomia, a ter a própria identidade, entendeu? Então, faz parte dele errar e faz parte de você
permitir que ele erre, permitir que ele aprenda com os próprios erros. E não vai ficar perfeito. E tudo bem não estar perfeito. E dizer não, né, gente? Quem é bom de dizer não aqui? Tem alguém? Eu tenho treinamento também. Porque dizer não, às vezes a gente, sei lá, um amigo pede um favor para você, só que você tem um compromisso profissional. Aí você não consegue atender. Aí só que você fica assim, aí você fala, tá bom, tá bom. Aí você se lasca do outro lado, que daí você chega atrasado no serviço, por exemplo. Ou seu chefe fala, olha, eu preciso disso aqui, ó, para hoje até o final da tarde, hein? Não pode atrasar. Só que é um negócio que não tem como. Vai demorar uma semana para fazer. Quantas vezes eu já não passei por isso? Você falou, ó, tem que falar, gente, ó, eu sinto muito. Hoje, pro final da tarde, não dá. Eu posso entregar para você na quarta da semana que vem. Ele vai gostar? Não, não vai. Mas você não vai se sobrecarregar, porque daí o que acontece? Você fala, você aceita. Não, tudo bem, entrega até o final da tarde. Chega o final da tarde, deu tempo? Não, não deu, porque não dava tempo mesmo, né? Aí você vai ficar no trabalho. Aí seu filho vai ficar lá em casa, com o marido, ou com o vizinho, ou com alguém que cuida. E aí você já vai ficar com aquele sentimento corroendo. Aí você vai ficar até mais tarde, não vai entregar uma coisa de qualidade, porque você vai fazer as coisas correndo, angustiada para ir para casa, angustiada para terminar dentro do prazo que o chefe pediu e não vai dar tempo. Então a gente precisa treinar a falar não. E treinar a pedir aquilo que precisa. Porque a mulher, ela foi ensinada a ser boazinha, né? Tá doendo? Não. Precisa de alguma coisa? Não. Não é desse não que eu tô falando, não, hein? Olha para mim. É do não de quando alguma coisa não está confortável para você, você falar. E aí, junto com isso, também de alguma coisa que você precisa. Olha, eu preciso que você faça o almoço e coloque as crianças, leve as crianças no parquinho, porque eu preciso terminar uma apresentação importante para amanhã. Então, aí você tem assim, pedir o que precisa, delegar tarefa, aceitar que o outro vai fazer da forma do outro e que talvez não fique perfeito como você faria, né? Mas que está sendo feito. E aí a gente vai falar do autocuidado. E aí, cuidado com autocuidado, hein, gente? Brincadeira, gente. Por que eu estou falando assim? Porque às vezes o pessoal, eu tenho visto, ai, o autocuidado, você precisa estar com a unha feita, você tem que estar maquiada, você tem que estar usando salto. Isso não é autocuidado, tá? Isso é o quê? Pressão social pela beleza da mulher. A mulher tem que estar sempre perfeita. O autocuidado pode ser um banho longo, pode ser comer um bombom. Ah, mas eu vou engordar. Você não vai comer a caixa de bombom. Você vai comer um bombom. Se naquele momento você está precisando de comer um bombom para extravasar, ou sair um tempinho para respirar, não, o negócio está tenso lá no trabalho, eu preciso sair um tempinho. Tá tudo bem. O autocuidado é você se escutar. Se escutar e ver o que eu estou precisando. Então, o autocuidado ele anda junto com o autoconhecimento. O que eu estou precisando agora? O que é importante para mim? Começar a refletir sobre essas coisas. E às vezes a gente fica estressado, às vezes a gente dá uma má palavra e a gente se culpa. E aí, um autocuidado importante também é entender o que essa explosão, essa má palavra, está dizendo de mim. Por que eu perdi a paciência com aquilo que era uma coisa que aparentemente era simples? Você vai começar a ter respostas. Porque não dava tempo de terminar o trabalho que eu fiz. Aí o meu chefe criticou que faltava informação. Aí eu vou lá e dou uma patada no chefe. Ou não, né? Eu engulo.
E aí fico mal e fico triste, não sei por que é. Então a gente tem que começar. Eu tô triste. Ai, não, tem que ficar alegre, tem que ficar alegre. Não. Acolhe essa tristeza. Quando a gente é uma criança tá triste, o que a gente faz? Pega no colo. Acolhe essa tristeza e vamos entender por que você tá triste. E aí você vai começar a ouvir respostas. Ai, eu tô triste porque eu tô cansada. Ai, eu tô triste porque eu tô com dor. Eu tive essa explosão de raiva com as crianças porque eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu nem tinha percebido. E aí, né? Aí você vai se cuidar. Aí você vai tomar um remédio, você vai falar: olha, crianças, vê aqui o desenho que a minha pessoa tá muito cansada, a minha precisa descansar meia horinha. E aí você vai ver como você vai se sentir muito melhor. Não é um pouco, é muito. Mas é assim, é pequeno. E aí você vai, cada vez você vai se perguntando como você está se sentindo, por que daquela emoção negativa, e aí você vai escutando, e aí você vai trabalhando. Algumas coisas podem ser que exijam decisões importantes. Às vezes o casamento não está legal, às vezes você está trabalhando com um chefe abusivo, e aí você vai trabalhar com esses autocuidados pequenos durante o dia, se você não puder sair desse casamento, ou desse chefe aí que está te cometendo assédio moral. Mas aí você vai ter que traçar um planejamento de como você vai sair dessa situação que não está te agradando. Mas para isso você precisa de autoconhecimento. Você precisa se perguntar o que eu quero de verdade. Para ir alinhar a sua vida profissional, as suas escolhas, aos seus valores. Aí, você sabendo que as suas escolhas estão alinhadas aos seus valores, a culpa vai te pegar menos. Porque você sabe o porquê do que você está fazendo. Você não está fazendo aleatoriamente porque você está seguindo uma pressão interna ou seguindo uma pressão externa. Você vai estar consciente que você está fazendo aquilo porque é o melhor para os seus filhos, porque é o melhor para a sua saúde, porque você quer alcançar patamar profissional para ajudar mais pessoas, para se realizar profissionalmente. E aí entender que todo mundo tem direito de ser e ser feliz. Você, seus colegas de trabalho, seu chefe, seus filhos, seu marido, todo mundo. E ninguém consegue cuidar de ninguém se não tá bem. Não vai. Você tá vazio por dentro. Então, primeiro você tem que cuidar de você, né? Primeiro você tem que cuidar de você, ver as suas necessidades, e aí você tem energia e disposição para cuidar dos outros. Então, vamos fazer uma recapitulação? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer postar algum comentário? Tudo bem? Então tá. Então é isso, vamos recapitular. A mulher está sobrecarregada pela sociedade, pelas pressões externas, que exigem da gente que a gente dê conta de tudo. Mas não é só a sociedade que exige de nós. Nós mesmos exigimos da gente. A gente se exige tomar conta de tudo. A gente quer dar conta de tudo. Só que às vezes a gente não consegue. E tá tudo bem, a gente não é feito para isso. Para isso a gente tem que fazer escolhas. Quando a gente fizer uma escolha, a gente precisa honrar a nossa escolha, saber por que a gente escolheu. Isso envolve autoconhecimento, olhar para dentro, entender por que a gente faz escolha que a gente escolhe, por que a gente escolhe. E aí a gente se acolher na nossa escolha, que às vezes não vai ser perfeita, mas vai ser a escolha possível. E aí delegar tarefas para o chefe, para
nossa rede de apoio. E cuidado com o perfeccionismo, né? Para a gente não exigir do outro perfeição, nem da gente, porque perfeito só Deus. De você, e não ceder a exigências sociais de novo. E se cobrar. Eu não estou me cuidando. Realmente o contrário. O autocuidado é, poxa, eu não tive tempo de me cuidar hoje. Mas está tudo bem, Tereza. O que você precisa fazer para se cuidar agora? E aí eu dar o que eu preciso. Pode ser um bombom, pode ser um descanso, pode ser um banho quente, pode ser escutar uma música. Pode ser ir na manicure e fazer cabelo também. Pode ser comprar roupa, pode. Mas não é só isso. E isso tem que vir de uma motivação interna e não externa. Eu acho que é isso. Estou muito feliz por estar aqui. Estou à disposição para vocês, se tiverem perguntas. Para quem quiser aqui hoje, eu estou oferecendo uma mentoria gratuita de um dia. E a gente conversa mais sobre essa questão do autocuidado, das escolhas pessoais, esse olhar para dentro e definir metas baseadas no seu coração, na sua verdade. Muito obrigado, gratidão, bom domingo, Deus abençoe a todos.